Oi? Pronto. Vocês podem, então, estar me ajudando, né? É sempre um grande desafio. A pastora Kátia estava falando aqui que há 39 anos ela está aqui. Quem não sabe, a pastora Kátia foi minha professora na classe dos adolescentes. E da grande maioria, né, dos mais velhos, que puderam ter essa alegria e essa honra. E eu tenho visto algo muito especial na minha vida, na vida daqueles que estão aqui já há muito tempo. É bom você construir uma história. É bom você viver uma história. É bom você poder olhar para pessoas e saber que elas fazem parte de uma história. E que você nasceu para fazer parte deste lugar. E para mim, todas as vezes que eu subo nesse altar, é uma honra muito grande saber que eu faço parte desse lugar, que eu faço parte da história desse lugar, que eu fui formada pelos líderes desse lugar. E eu me alegro todas as vezes que eu subo nesse altar, que eu me lembro que muitas vezes eu fiquei com fome aqui, porque eu era a primeira a chegar e a das últimas a sair. Eu me lembro que eu não tinha horário para ir embora. Eu me lembro que eu ficava sentada no chão, suja, porque eu tinha brincado o culto todo. Mas isso formou quem eu sou hoje. E eu posso louvar a Deus e engrandecer o nome do Senhor. E eu queria que você levantasse suas mãos em gratidão à história deste lugar, a história que foi construída aqui, que tem formado a nossa vida, que tem formado quem você é. Nós não somos nada, tudo que somos, tudo que viermos a ser, vem do Senhor, queridos. E é importante esse coração de gratidão, é importante esse coração de reconhecimento e de entendimento que o Senhor tem usado este lugar para transformar nossas vidas, para nos forjar e nos fazer de nós, homens e mulheres, segundo o coração de Deus. Então, para mim, é uma alegria fazer parte disso, e é uma alegria estar aqui hoje, compartilhando daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Amém? Glória a Deus. Sabe, queridos, nesse tempo que nós temos vivido, né? Dessa pandemia que iniciou em março, Deus tem falado muito comigo a respeito de escolhas. É algo assim que tem mexido muito com o meu coração. Eu acho que eu nunca vivi um tempo onde eu questionei tanto a respeito das minhas escolhas, das minhas decisões, daquilo que eu preciso de ser em Deus, daquilo que Deus quer da minha vida. E nós temos nossa última série, foi a igreja e a missão, né? E o apóstolo pregou no último domingo a respeito de fazer a diferença. E quando eles me deram então a honra de estar aqui hoje ministrando para vocês, o meu coração ficou assim: o que eu vou falar, o que eu vou fazer, o que eu vou ministrar? E o Espírito Santo trouxe que você vai ministrar aquilo que eu tenho colocado no seu coração durante esses dias. E quando a gente ouve falar sobre os 4 pilares da SEG, vamos ver quem sabe: conhecer a Deus, encontrar a liberdade, mais forte, gente, e fazer a diferença. Então nós precisamos de conhecer a Deus, encontrar a liberdade, descobrir o nosso propósito e fazer a diferença. Isso é aquilo que nós temos nós temos ouvido, estamos sendo ensinados para esse novo tempo, para uma nova realidade que Deus tem trazido para nós. Só que isso muitas vezes significa uma renovação da nossa mente. E você já viu quando existe uma renovação de um lugar, ou da aparência, ou de uma empresa, ou de algo que você quer fazer, né? Quando você vai mudar o seu cabelo, quando você vai mudar a sua casa, quando você vai mudar a sua empresa, você precisa de entender que precisa de haver uma renovação dos nossos pensamentos. Renovação, né? A quem era loura, quem quer ser morena, ela precisa de visualizar aquilo, de entender aquilo. Você quer mudar o sofá de lugar, você começa a imaginar onde é que esse sofá pode ficar. E nós estamos falando aqui de um tempo de renovação de mente, um tempo de renovação de escolhas, um tempo onde nós estamos aprendendo algo diferente. E se os nossos pensamentos não forem diferentes, nós não conseguiremos tomar a decisão certa. E você pode aprender, e você pode entender que você precisa de conhecer a Deus, encontrar a liberdade, descobrir o seu propósito, fazer a diferença. Mas se você não decidir por isso,
você não vai viver aquilo que você tem aprendido. Se você não fizer a escolha, se você não decidir, você não vai viver aquilo que Deus tem preparado para a igreja nos últimos dias. E sabe, hoje pela manhã a gente veio escutando o louvor e adoração. Existem muitas músicas que eu amo nesse momento. O Grande Dia, Nívia Soares, se você não ouviu, ouve. Tom Molinari, Maranata, eu ouço todos os dias também. Abba Pai, eu ouço todos os dias também. E, de repente, entrou uma pregação da Nívia. E aí ela falou algo que mexeu com o meu coração, porque ela falou assim: depois que nós voltamos aos cultos, existiam tantas pessoas ansiosas por voltar, alegres por voltar, queriam tanto estar na presença de Deus. E existiam algumas pessoas que desanimaram nesse tempo. Desistiram. Fizeram escolhas erradas. E algumas outras pessoas que há muito tempo não frequentavam a igreja resolveram voltar. Nós estamos vivendo um tempo onde Deus está sacudindo a terra, onde Deus está nos fazendo entender que nós precisamos de acordar. O apóstolo semana passada falou a respeito do congresso Dizascope que teve no sábado. E o Michael Bickle falou a respeito da volta de Jesus. E ele falou: se você está achando esse tempo difícil, então se prepare por aquilo que está por vir. Porque a tribulação vai vir antes do grande dia chegar. E se você é uma noiva adornada, se você é uma noiva pronta, você precisa de estar preparada para esse dia. Só que você não pode se preparar somente 1 ou 2 dias. Isso é algo diário, isso é uma escolha diária. E nós precisamos entender que essa pandemia, queridos, é somente um ensaio de algo pior que está por vir. E a gente fala assim: poxa, que notícia horrível que você está me dando. Não era isso que eu queria ouvir. Eu também não queria ouvir. Mas eu entendo. E eu sei que tudo que Deus faz é bom e é perfeito. E Ele está preparando a sua igreja. E algo assim que, desses pensamentos, dessas escolhas, quando você pensa e você não escolhe, você já decidiu. Presta atenção. Você pensa, você sabe que tem que tomar uma decisão e você não escolhe, você decidiu, você dá de não fazer. E eu vou falar sobre 4 tópicos de algumas coisas que atrapalham as nossas escolhas. E os pensamentos que você alimenta constantemente determinam a direção da sua vida. Elas determinam o seu destino. Elas determinam quem você é. E sabe que eu li uma coisa interessante essa semana? Que os estudiosos falam que nós temos de 60 mil a 80 mil pensamentos por dia. Aí eu entendi, né? Porque minha cabeça não para. Falei: agora eu estou entendendo. E por hora, de 2.500 a 3.300 pensamentos por hora. Agora você imagina, porque a palavra de Deus fala que nós devemos levar os nossos pensamentos cativos ao Senhor. E aí, se os seus pensamentos não são cativos ao Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, você vai entender o que você precisa de pensar, o que você precisa de decidir. Nossos pensamentos cativos ao Senhor é uma das batalhas mais difíceis que nós temos para enfrentar. Mas quando nós enchemos os nossos pensamentos com as coisas certas, as coisas erradas não têm espaço para entrar. Então, hoje, antes de falar desses 4 tópicos, eu queria encher a sua fé, seu coração de fé, para que você entendesse que quando o seu pensamento está cheio de Deus, quanto mais próximo você está perto dele, mais forte você vai se tornar para tomar as decisões certas, para escolher a vontade de Deus para a sua vida. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim para mim: pastora, eu acho muito errado, eu acho que quem já foi salvo, já está escolhido como salvo. Mas sabe, queridos, Deus nos deu o livre-arbítrio. E escolha é livre-arbítrio. E Ele te deu o livre-arbítrio, sabe por quê? Eu não quero ninguém perto de mim que não me ame. Eu não quero. E Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio
para que a gente pudesse tomar as decisões todos os dias. Se Ele é amado o suficiente por você, que vale a pena qualquer coisa que você abra mão para estar servindo a Ele. Em Colossenses capítulo 2, versículo 3, fala assim: pensem nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Nós estamos num tempo passageiro, nós precisamos de pensar nas coisas que são do alto. Mas quando as coisas aqui da terra, elas distraem a nossa mente, elas nos tiram de perto de Deus, nós começamos então a tomar decisões erradas. Agora, nós precisamos de nos preparar com antecedência para aquilo que está por vir. Já viu os soldados? Eles andam armados. Os policiais, eles não vão aprender a dar tiro quando eles estiverem com a bala voando no meio de um tiroteio. Um soldado, ele se prepara para a guerra antes, e nós precisamos estar preparados para essa guerra antes, porque se você aprender todos os dias da sua vida a levar os seus pensamentos cativos a Deus, quando o diabo vier para te destruir, você, como um soldado aprovado, vai estar pronto para guerrear com seus pensamentos cativos a Deus. Você não vai deixar as mentiras de Satanás entrarem na sua mente. Você vai estar pronto antes da hora e na hora que você precisar. Então, nós eliminaremos a mentira que nos mantém reféns ao declarar a vontade de Deus. Aí agora eu vou começar a pregar. Eu quis dar essa introdução porque é importante a gente entender que os nossos pensamentos, eles vão a nosso favor ou vão contra nós. E aí eu queria falar 4 coisas que nos atrapalham nas nossas decisões. E a primeira coisa é: escolha perdoar. E aqui nós vamos ler a palavra de Deus. E quando você escolhe perdoar, vamos ler Mateus 6, capítulo 6, versículo 14 e 15. Na Bíblia, a palavra fala assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofertas. E aí vamos parar aqui. Deus, Ele coloca para nós um condicionamento: você perdoa e eu te perdoo. E nós precisamos de perdão todos os dias, e porque nós precisamos de perdão todos os dias, nós temos que perdoar todos os dias. Mas aí a gente pode falar: poxa, pastora, mas você não sabe o quanto eu fui magoado. Nem você sabe o quanto eu fui. Todos nós somos todos os dias. E a palavra de Deus fala no próximo, vamos lá, Júlia? A Júlia está me ajudando hoje? Vamos lá? Que então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhes disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, eu acho que eu li cortado. Tá certo? Então vamos lá. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei toda aquela dívida porque você me suplicou. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Se vocês não sabem, meu pai tem 7 irmãos. E a gente foi criado
muito junto. A família do meu pai foi criada muito junto. E para aqueles que conhecem, né, eu tive um avô, o apóstolo Hélio Brum. E eu sou a neta mais velha. Depois de mim vem a Paola. Então ela não pode nem ficar muito rindo, não, porque depois de mim vem ela. E o meu avô. E eu fui a única neta, sei lá dos quantos, 30 e poucos, eu não sei, que apanhei do meu avô. Para vocês verem o nível, né, de como eu era, gente. O Senhor me resgatou, me transformou. Hoje eu estou aqui porque o Senhor é bom e Ele transforma, viu? Mas o meu avô, ele vivia assim, né, me ensinando as coisas, porque eu era uma pessoa muito fácil, muito bagunceira. Eu fazia as coisas erradas. E como eu vivia na igreja, eu vivia fazendo meu avô passar vergonha. Essa que é a verdade. A pastora Cátia está fazendo assim com a cabeça. Oh, Deus. Ainda bem que o Senhor apaga o nosso passado, né? E a gente brigava. Os primos brigavam, né? E toda vez que eu chegava perto do meu avô, eu já chegava furiosa, com a mão na cintura. Antes de eu falar, ele falava, perdoa, minha filha. E eu, todas as vezes, vô, eu vim falar com o senhor. Perdoa, minha filha. Todas as vezes, todas as vezes. Aí teve um dia que eu estava muito furiosa, né? Aí eu falei, vô, olha só, antes que o senhor me diga para perdoar, eu já vim aqui dizer que eu não vou escutar perdoa, o senhor vai ter que me ouvir, vai resolver o meu problema. E ele fez uma coisa que eu nunca mais me esqueço na minha vida. Ele falou assim, senta aqui do meu lado. Eu tava... E ele falou, minha filha, vou te dar uma chance. Você vai procurar de Gênesis a Apocalipse. Se você achar algum versículo que te dê a chance de não perdoar, você volta para o seu avô e a gente conversa. E aquilo entrou no meu coração. Eu era uma criança, aquilo entrou no meu coração. E eu entendi que da mesma forma que as pessoas me magoavam, eu também magoava as outras pessoas. E da mesma forma que eu preciso do perdão de Deus todos os dias, eu preciso de libertar, de perdoar todos os dias. E a Bíblia na Bíblia fala que o perdão, ele é um cancelamento de dívida, queridos. Quando você tem uma dívida com alguém e você não perdoa, você está prendendo você e a pessoa. Mas quando você entende, no seu entendimento, quando você leva os seus pensamentos cativos a Deus, você entende que você precisa de perdoar. Você está se libertando e libertando a quem te deve. Você está se libertando e libertando a quem te feriu. Isso é algo poderoso na palavra de Deus. Deus poderia fazer conforme a cura, conforme a libertação, conforme a salvação, que você não precisasse de estar condicionado. Mas Ele não fez assim. Ele condicionou, você quer o meu perdão? Você precisa de perdoar o seu irmão. E Ele sabia que nós seríamos feridos. Ele sabia que nós teríamos as nossas dores. Mas que todas as vezes que você dá perdão, você é liberto, você cancela a dívida e você tem liberdade. E nós necessitamos de liberdade. Nós necessitamos de liberdade para estar diante de Deus, nos sentindo perdoados, libertos, sarados, curados. E sabe, queridos, muitas pessoas não estão conseguindo prosseguir porque não conseguem perdoar. E automaticamente não são perdoados por Deus. E começam a andar como algemas. E o Senhor quer nos cancelar todas as dívidas. E a gente precisa de ser liberto. Quando você precisa de perdoar todos os dias alguém, é incrível que parece que você não consegue esquecer isso. Fica vindo um pensamento na sua mente, eu tenho que perdoar. Ah, mas o que essa pessoa me fez foi tão grave, eu não posso perdoar. Ah, não. Tem gente até que morde a língua, né? De nervoso. Aquilo que essa pessoa me fez é impossível de perdoar. Mas sabe, quando nós escolhemos a verdade da palavra de Deus, você chega para Deus e fala, Deus, eu escolho deixar de lado a minha razão. Eu entendo que eu fui magoado e essa pessoa errou contra mim, mas hoje eu abro mão de todas as coisas e eu recebo o teu perdão e eu libero o meu perdão. E quando nós declaramos uma dívida perdoada para Deus e para quem nos magoou, queridos, nós estamos assumindo para Deus e para essa pessoa que nos feriu, eu estou cancelando a sua dívida, eu estou te entregando o meu perdão, não existe mais nada que você precise de pagar. E quando você faz isso, você cancela a dívida, você é liberto e você liberta quem te magoou. Isso é poderoso. Você quer ser livre para servir?
para amar e para ser amado, perdoe. Perdoe. E você vai fazer as escolhas certas, porque o Senhor estará trazendo esse cancelamento de dívida. Se você precisa de perdoar alguém, procure essa pessoa ainda hoje. Se liberte disso. Você vai ser outra pessoa. Você vai ver. Segundo ponto. Escolha enfrentar os seus medos. Nós de tempo em tempos nós somos confrontados com situações que provocam medo. E às vezes, queridos, nós temos tanto medo de algumas coisas que nós temos medo de fazer alguma coisa com medo do que vai acontecer depois. Uma vez uma pessoa falou isso para mim: você não tem medo não de ministrar, de pregar e acontecer alguma coisa porque você falou aquilo? Eu falei: eu não tenho porque o sangue de Jesus me cobre. Eu não tenho porque eu sei quem me guarda. Eu não tenho porque eu sei quem é o meu Deus. Por que eu vou ter medo? Aí você vai falar assim: ah, pastora, não tem medo. Tenho. Não, eu tenho. Mas o medo não pode nos fazer recuar. O medo não pode nos paralisar. O medo, ele não pode ser aquilo que vem como uma força principal em nós. Vamos ler a palavra de Deus então. Que ela fala: e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar Jesus Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Aí olha só, que coisa mais linda. No amor não há temor. No amor não há medo. E a palavra fala: antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A palavra de Deus é poderosa. E sabe, eu estava lendo um estudo que ele fala que a maioria dos nossos medos, presta atenção, ela vem através de um desamor que você passou. Um abandono, um trauma, uma grande dor de um desamor te fez ter medo. Há pouco tempo, eu identifiquei algo que eu tinha medo com os meus filhos e eu identifiquei que foi por causa de um trauma que eu vivi no meu passado. E Deus mostrou. E aí eu comecei a falar para Deus e eu comecei a entender que esse amor de Deus, ele é tão forte, ele é tão soberano. O amor de Deus é o antídoto do medo. Quando você tem medo que algo aconteça com o seu filho, igual eu estava com esse medo, eu comecei a entender que esse amor de Deus, ele veio para tirar todo o medo do meu coração e trazer a paz que excede todo entendimento. Então, não importam as memórias do seu passado, não importa aquilo que você passou. Deus hoje, ele entra com amor e ele fala o seguinte: quando eu tomo a sua vida, quando você escolhe me seguir, quando você toma a decisão correta, eu tiro de você todo medo, porque no meu amor não existe medo. E quando você está cheio do amor de Deus, você não tem medo, porque você entende que ele te resgatou e ele cuida de você. Existem muitas mentiras na nossa mente, queridos. E essas mentiras, elas vêm para que a gente tenha medo, para que a gente paralise. Eu não vou fazer isso porque eu estou com medo, eu não vou fazer aquilo porque eu estou com medo. Mas Deus, ele quer nos libertar dos nossos medos por meio da sua presença e seu poder revelados através do seu amor por nós. Muitos aqui são pais, muitos aqui são filhos. E quem nunca teve uma noite de pesadelo e um medo que a gente sente? E quando o seu pai ou a sua mãe te abraçam e ele fala para você: eu tô aqui, tá tudo bem. Você só precisa de ouvir: tá tudo bem. E o que o Espírito Santo de Deus tem falado para mim é que quando a gente tem medo e quando a gente tem tanto medo, Deus nos abraça e ele fala: eu tô aqui.
Eu jamais te abandonarei. Eu nunca te deixarei, meu filho. No meu amor não existe medo. No meu amor não existe medo. Confia em mim. Esse é o abraço de Deus todos os dias por nós. E quando existe um curso que se chama Veredas Antigas, eu fiz esse curso de Veredas Antigas, e todas as vezes que a gente entendia que nós passamos algo difícil na nossa vida, a gente sentiu medo, a gente sentiu tristeza, e a gente perguntava para Deus: Deus, onde o Senhor estava nesse dia? Nesse dia que eu me senti sozinha, nesse dia que eu achei que estava tudo tão ruim, que eu estava com tanto medo, não tinha ninguém para me ajudar. Onde o Senhor estava? E a resposta sempre era: eu estava com você. Eu estava com você. Porque a palavra de Deus, ela fala. Se alguém puder abrir aqui para mim, eu agradeço. A palavra de Deus, ela fala assim: eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. E para vencer os temores e os medos que nos cercam, nós precisamos de aumentar a intimidade com Deus. Nós precisamos de trabalhar para Jesus. Queridos, todas as vezes que eu subo nesse altar, eu falo para você algo: trabalhe para o Senhor. Não desiste do seu ministério. Hoje nós estamos com o GPS e nós vamos começar a próxima turma na próxima semana. E o GPS, ele vai ajudar você a descobrir o seu propósito. E você tem que entender que quando você descobre o seu propósito, Deus está trazendo para você o motivo pelo qual você nasceu, pelo qual você existe. E para que você tem que fazer? Trabalhar para o Senhor. Quem não sabe, desde que nós jantamos da pandemia, nós temos uma concentração pré-culto. E essa concentração acontece lá atrás, com todo mundo que trabalha, 9h40. Todo mundo que trabalha, louvor, mídia, diaconia, a gente se reúne ali. E hoje nós tivemos a oportunidade de ouvir o João. Fica em pé, João, rapidinho, por favor. Olha o João aqui, quem conhece o João? O João se converteu há pouco tempo, pode sentar, João. E ele falou uma palavra que impactou o meu coração. Ele falou assim: depois que eu descobri isso aqui, ó, eu não quero saber se eu vou acordar cedo. Eu não quero saber se eu tenho que ensaiar 2 vezes por semana. Eu não quero saber se eu não posso nem dormir, porque eu tenho que estar aqui tocando e a minha esposa está ali na mídia. Eu não quero saber, porque eu descobri que esse amor de Deus, ele preenche a minha vida e ele mudou a minha história. Gente, eu vi isso dele hoje, foi tremendo. Isso mostra que você não precisa de ter medo, porque quanto maior a sua intimidade com Deus, maior a revelação de quem Ele é. E quanto mais você tem revelação de quem Ele é, você não vai dar desculpinhas bobas que não pode estar no culto, que não pode servir ao Senhor, que foi magoado por alguém que não consegue perdoar. Jesus quer libertar a sua igreja, porque o noivo está voltando. E como noiva adornada, nós precisamos de nos preparar. Não há tempo mais para desculpas. Não há tempo mais para mimimi. O tempo é guerreiem. O tempo é façam a escolha certa. Escolham pelo Senhor. Porque o Senhor, Ele está esperando da sua igreja, da sua noiva, a volta que Ele está esperando. Nós precisamos estar preparados para viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E quando nós temos a segurança de que Deus está com a gente, o medo acaba. Não sentimos mais abandono. Todo abandono que nos levou a sentir medo, ele fica para trás. E o amor de Deus, que é o antídoto do medo, ele nos enche, nos preenche e nos faz prosseguir com coragem. Terceiro ponto: escolha transformar o negativo em positivo. Muito obrigada por ter aberto a água para mim. Nós enfrentamos situações negativas todos os dias da nossa vida. E nós temos 2 opções: ficar abatidos, ficar paralisados,
ou transformarmos a situação negativa em algo positivo. E eu vejo que nesse tempo de pandemia que nós vivemos, isso foi algo que paralisou muitas pessoas. E que tem feito muito a gente pensar e entender. E aí, diante dessas duas escolhas, qual tem sido a escolha que você tem feito? Você tem ficado abatido, paralisado? Ou você resolveu transformar o negativo, a sua dor, a sua enfermidade, as suas finanças ruins, o seu desemprego em algo positivo? Se a gente reage da forma negativa, a nossa reação vai se refletir cada vez mais de uma forma que só vai disseminar mais e mais negatividade. Tem uma pessoa que eu conheço, eu não posso falar quem ela é, que ela, toda fila de mercado dá problema com ele. É uma coisa impressionante. Por quê? Porque toda vez que ele vai para a fila do mercado, ele reclama. Então aí Deus está querendo tratar ele. Eu falo para essa pessoa, ó, não é meu marido, gente. Meu marido adora ir pro mercado, ele fica amarrado, não é ele não. Eu falo sempre para essa pessoa assim, olha, todas as vezes que você ficar reclamando, você vai ficar mais nessa fila do mercado. Quantas vezes nós passamos por isso? E a gente sabe que é Deus tratando a gente, né? Então nós precisamos entender que o que eu estou falando aqui, queridos, não é pensamento positivo. Não é autoajuda, não é coach, não é nada disso. Eu estou querendo trazer para nós os princípios bíblicos da palavra de Deus. Que todas as vezes que você leva seus pensamentos, a sua mente cativa ao Senhor, você consegue transformar a sua dor em uma alegria. E aí a gente vai ler a palavra de Deus, que fala assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Pode passar para o próximo versículo, por favor. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Próximo versículo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Acabou, né? Versículo daqui. E aqui, quando você fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, existe tempo para todas as coisas, existe tempo para o dia ruim. E nós, como igreja, precisamos estar preparados para isso, porque senão a gente vai paralisar no meio da dor. E é justamente o contrário, a dor ela não pode te paralisar, a dor ela tem que fazer você avançar. A dor tem que fazer que você entenda que Deus está no controle de todas as coisas e que a vontade dele ela é boa, perfeita e agradável, no tempo que você chora ou no tempo que você sorri. O poder de Deus, ele tem controle sobre as situações da nossa vida. Ele tem total controle. E quando a gente entende isso e a gente começa a compreender. Eu ouvi essa semana uma pessoa falando assim: pastor, eu estou passando uma situação tão dura da minha vida, aquele tipo de dor, que você deita no chão, que você chora, que você não sabe quando vai ter fim. Quantas vezes que nós temos passado isso? Quantas vezes que nós temos chorado diante de Deus sem saber o dia que vai chegar a nossa vitória? E sabe, você pode olhar para mim e falar assim: ah, mas ela não passa situação difícil. Eu quero dizer para vocês que eu já chorei quase lágrima de sangue, de tanto que eu já sofri na minha vida. Eu, de toda a minha família, passei coisas que ninguém da minha família passou, eu passei. Algumas pessoas conhecem meu testemunho e sabem quanta dor eu passei. E eu quero contar um testemunho meu, de uma forma um pouquinho diferente, já contei. Que há 8 anos atrás, né, Thales Roberto, eu gosto de Thales Roberto, gosto das músicas dele. E ele tem uma música que ele fala mesmo sem entender. Mesmo sem entender. E eu estava numa situação, gente, tão dura com meus filhos. De dinheiro, de comida,
de vida, de saúde, de tudo. Sabe quando você olha e você não consegue compreender por que você está sofrendo? Eu queria trazer isso para você. Porque a palavra de Deus fala que existe tempo para rir e tempo para chorar. A palavra de Deus fala que posso todas as coisas porque Jesus me fortalece. Mas quando a dor chega, a gente fica pensando assim, mas por que eu? Eu não merecia passar por isso. Por que eu estou sofrendo essa dor? Sabe por quê? Porque a gente não quer passar dor, a gente quer viver alegria. E a palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então existe aqui uma dificuldade de entender isso. E eu estava diante de Deus, eu estava sentada no sofá e meus 3 filhos do meu lado. E eu não sabia como ia ser o dia de amanhã. Em tudo que vocês possam imaginar, quem conhece meu testemunho sabe um pouco do que eu estou falando. E eu comecei a cantar essa música. E eu vou cantar um trechinho dessa música, que ela fala assim, mesmo sem entender. Me ajuda aí que vai ficar ruim aqui o negócio. Eu confio em ti, mesmo sem entender. Eu sei, tens o melhor pra mim, mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Eu confio em ti. Diz pra ele essa noite. Mesmo se amanhã entender. Eu sei, tens o melhor pra mim. Mesmo sem entender. E a gente não precisa de entender. A gente só precisa confiar. A gente só precisa entender que a situação negativa da nossa vida, queridos, escuta, eu vou falar, esse é o meu testemunho. A tua maior dor será o teu maior testemunho. Então eu quero dizer para você, eu não sei qual é a tua dor hoje, eu sei qual é a minha. E eu quero te dizer que quando você olha aquela situação negativa e você profetiza o positivo, a bênção, a alegria de Deus, você está entendendo que mesmo sem entender nada, Deus está no controle de tudo. E um dia você vai poder chegar da mesma forma que eu estou chegando aqui para dizer que a minha maior dor hoje é o meu maior testemunho, do meu maior resgate, da minha maior restauração, porque é assim que Ele faz. Pode aplaudir, é para o Senhor. A nossa dor, ela tem um propósito que vai muito além da situação que você vê hoje. A nossa dor, ela vai nos levar a lugares muito maiores do que aquilo que você consegue enxergar agora. E quando a gente entende e determina que no tempo de dor eu preciso extrair o melhor daquilo que parece ser o pior, então aí muda tudo na nossa vida. E eu quero dizer para vocês que nos piores dias da minha vida, com toda alegria e humildade do meu coração, eu quero falar, nunca deixei de pisar nesse altar por causa disso. Nunca deixei de entrar aqui, nunca deixei de sentar nessas cadeiras. Já teve noites que eu passei de sábado para domingo acordada. Mas domingo eu estava aqui. E você me viu levantando as minhas mãos. Você não sabia que eu chorei a noite inteira. Mas eu estava aqui porque eu entendi que eu preciso transformar a minha maior dor no meu maior testemunho. Isso não vai acontecer hoje. Isso vai acontecer quando Deus quiser. Mas quando a gente entende, queridos, a gente consegue viver. E a gente consegue compreender. Por isso, eu quero dizer para você, você que está aqui hoje, você que está nos assistindo, você que não tem tido forças para fazer aquilo que Deus tem pedido a você, como nós temos aprendido, fazer a diferença é muito legal, vamos fazer a diferença. Todas as vezes que eu sofro, eu entendo que Deus está no controle da minha vida. Sabe qual é a minha maior vontade? Eu falo isso para você diante do Espírito Santo que está aqui.
é servir a Deus. É estar aqui diante dEle. É poder me prostrar diante do Deus que me criou. Não importa a dor que eu estou sentindo, eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu sei que Ele merece sempre o meu melhor. Então eu quero incentivar você a nunca paralisar, a sempre entender que existe um propósito sobre todas as coisas. E que servir a Deus é a coisa mais importante no meio da dor. Porque em todos os meus dias de dor, eu nunca perdi a minha identidade. Nunca deixei de saber quem eu sou filha de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso que governa a minha vida. Todos os dias foram escritos por Ele. Mas eu preciso de decidir. A escolha é sua. Porque a palavra já fala que você pode todas as coisas porque Ele te fortalece. A escolha é sua. Então escolha transformar o negativo no positivo. Último ponto, escolha ter fé. Escolha ter fé. Vamos ler então a palavra de Deus, que fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pode passar o outro. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Próximo. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. E aí eu pergunto para você nessa manhã: qual é o seu monte? Que você precisa de ter fé. Hebreus 11 fala sobre os heróis da fé. E nós temos deixado muitas vezes a nossa fé no estado de adormecimento. Eu falei isso aqui há poucos dias atrás. O apóstolo estava pregando numa live e eu falei: gente, eu não tenho fé suficiente. Eu não tenho fé suficiente para ver o meu milagre acontecer, porque o meu milagre é tão difícil. Só quem sabe entende o quão difícil é, e isso começa a me paralisar, a me adormecer, porque a gente começa a se acostumar. Queridos, eu vou te perguntar: qual é o seu monte nessa manhã? O que é que você precisa de dizer, pedir, para que o Senhor pegue, transforme e leve para o lugar do seu milagre? Na Bíblia, a fé, ela é falada como acreditar. Você acreditar. No hebraico, fé significa fidelidade. E aí Deus tem falado muito comigo sobre isso, quando Ele fala o seguinte: sabe por que eu tenho fé em Deus? Porque Ele é fiel e Ele é digno de confiança. Eu não estou falando que eu tenho fé em alguém terreno ou algo ou uma situação. Eu tenho fé no meu Deus, que Ele é digno de confiança, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas. Eu tenho fé nele porque eu sei que Ele vai fazer. Eu tenho fé nele porque o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o meu Deus. Eu tenho fé porque o mesmo Deus que abriu o mar vermelho vai abrir o meu mar também. Eu tenho fé. E aí, fé em Deus significa confiança inabalável. Confiança inabalável. E se nós queremos ter fé, nós precisamos entender a fidelidade do Senhor. Essa fidelidade do Senhor é que faz você prosseguir e romper em fé. E eu queria contar mais um testemunho, já estou acabando, que fala, que eu já contei aqui, muito antigo. Vai fazer 23 anos esse meu testemunho. Vai fazer não, tem 23 anos. Eu estava grávida da minha primeira filha, já contei esse testemunho aqui, e eu tive uma hemorragia. Só que quem ficou grávida, já teve hemorragia, sabe que a hemorragia ela pode ter um aborto ou não. Mas, gente, eu perdi tanto sangue, mas eu perdi tanto sangue, que eu cheguei no hospital de um jeito, eu numa cadeira de roda, que eu não podia andar. De tanto sangue que eu tinha, o médico olhou e falou assim: pode levar para outro hospital, que essa criança está morta e aqui não tem lugar para tirar criança nenhuma. Queridos, eu quero dizer para vocês, eu tinha 19 anos. Veio sobre mim uma fé.
uma confiança tão forte. Algo sobrenatural, não era de mim, eu decidi, eu tive uma escolha. Eu falei assim: esse bebê que está no meu ventre não morreu, não vai morrer, porque quem me deu foi Jesus. E não importa o que os meus olhos estão vendo, não importa quanto sangue eu estou vendo. Da mesma forma que aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, com 12 anos de enfermidade e foi curada, o Senhor está tocando em mim e segurando esse bebê no meu ventre. A minha mãe chorava de uivar. O meu pai soluçava, minha mãe botava a mão no meu rosto e falava assim: Deus vai te dar outro, minha filha. De tanto sangue que era. Eu falei: outro não, é esse aqui. Deus vai segurar esse bebê. Esse bebê está vivo e eu declaro. Eu comecei a gritar no meio do hospital. As grávidas doentes, tudo sendo impactadas pelo meu testemunho. Todo mundo queria saber. Eu exijo uma ultrassonografia. Esse bebê está vivo, porque o Senhor está cuidando desse bebê. Lá fui eu, cheia de fé. General, soldado, tudo junto. E vamos lá, o Senhor está na minha frente. 19 anos. Botou lá na maca, fui fazer ultrassonografia. O médico falou: olha o coraçãozinho do seu bebê. Quando o médico falou isso, eu comecei a gritar: eu sei que o meu Redentor vive! Eu sei que o meu Redentor vive! E Ele está aqui! Esse médico ficou impactado, as enfermeiras, era um chororô. A minha mãe não dizia uma palavra. Sabe por quê? A minha mãe tem fé. É uma das pessoas com mais fé que eu conheço na minha vida, é a minha mãe. Mas aquela hora ali era minha, que eu tinha que ter fé. Eu tinha que ter fé. Eu tinha que ver o meu milagre. Eu precisava escolher ter fé e destruir qualquer barreira que tivesse me impedido de caminhar naquele dia. Quem nasceu depois de 9 meses foi minha filha Isabelle. E sabe o que eu vou falar para vocês? Ela vai fazer 23 anos no próximo mês. E todas as vezes que eu tenho um desafio de milagre com a minha filha, eu lembro desse dia. E eu lembro que o mesmo Deus que ressuscitou ela naquele dia vai ressuscitar quantas vezes for necessário, até que o milagre venha, até que o milagre venha. E eu, durante 7 dias tive hemorragia. Durante 7 dias declarei que eu não ia perder aquele bebê. E no domingo, todo mundo, eu passei 7 dias na cama, só tomava banho, ia ao banheiro e voltava. E daquele dia, um domingo, eu falei pro meu pai: pai, Deus falou para mim para eu ir pro culto. Meu pai falou: minha filha, você está proibida de levantar, você está com hemorragia. Eu falei: eu sei, mas Deus falou para mim que quando eu chegar no culto, essa hemorragia vai parar. Meu pai, né, doidinho, tudo doidinho assim, né, todo mundo cheio de fé. Se Deus falou, vamos. Eu me lembro a roupa que eu fui: uma saia quadriculada xadrez, um blazer xadrez, um sapato preto meia e o sangue descendo. E eu lá no louvor. E Deus falou assim pra mim: fica de pé. Eu falei: eita. Saí de casa, vim pra igreja, agora eu vou ficar de pé, Senhor. E Deus falou assim: fica de pé, porque eu vou curar você. E eu fiquei de pé. E eu levantei as minhas 2 mãos. E eu senti aquele sangue parar. E naquele momento, o Senhor cessou aquela hemorragia e levou aquela gravidez até o final, para a honra e glória do nome do Senhor. O Deus que promete, Ele cumpre. E quando você entrega ao Senhor a sua fé, no meio da sua dor, do seu milagre, sabe qual é o lugar mais lindo, mais poderoso para você viver isso? É aqui. Porque no meio da sua dor, no meio da sua enfermidade, no dia quando você não sabe mais o que fazer, é aqui que nós precisamos de estar para servir e celebrar ao Senhor. E eu queria que você ficasse de pé. E eu queria acabar minha palavra dizendo que Jesus não muda. Ele é sólido, Ele é confiável e Ele está aqui neste lugar. Existe uma herança espiritual para você. Hoje nós escolhemos perdoar. Nós escolhemos abandonar os nossos medos. Nós escolhemos transformar toda dor,
toda situação negativa e positiva. E nós escolhemos ter fé para servir ao Senhor, para dar a Ele o melhor que nós temos e que somos. Porque isso tudo, queridos, é para glorificar o Senhor. A nossa vida é dele, a sua vida é dele. Você está aqui nessa manhã porque o Senhor te trouxe aqui para dizer o seguinte: você está vivo. E o fôlego de vida é para servir ao Senhor. E todas essas coisas nós escolheremos nele. E aí, para terminar, a recompensa para aqueles que tapam os ouvidos, a voz sedutora dos pecadores para ouvir e obedecer os preceitos divinos, é que seremos um carvalho de justiça em meio aos vendavais da vida. Levante suas mãos, comece a receber essa profecia, essa palavra profética que Deus tem para nós nessa manhã. Teremos uma âncora firme nas tempestades da jornada. Cruzaremos salvos o mar revolto da vida e navegaremos confiantes para o porto seguro. Mesmo que as circunstâncias sejam adversas, teremos paz. Mesmo que os perigos sejam imensos, teremos segurança. Mesmo que os inimigos sejam muitos, teremos vitória. Mesmo que o medo tente nos assaltar, teremos conforto. Mesmo que todos os homens se voltem contra nós, Deus nos cobrirá debaixo de suas asas. Aleluia. Queridos, levante suas mãos. Deus tem separado a cada um de nós para esse tempo. Esse novo tempo que se chama hoje, na nossa igreja, na comunidade evangélica de Honório Gurgel. Debaixo dessa palavra profética que os nossos apóstolos têm nos ensinado. Conhecer a Deus, encontrar a liberdade, descobrir o seu propósito e fazer a diferença. Nós somos um exército que o Senhor tem levantado. Escolha perdoar, escolha não ter medo. Transforme toda a situação triste no maior testemunho da sua vida. Escolha ter fé. E nós vamos estar ministrando essa música agora. E eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Qual é a sua maior dor? Qual é o seu maior monte? O que você precisa? O que você tem tido medo? Hoje, o Senhor está liberando para nós as suas promessas daquele que é vitorioso. E nós somos dele, mais que vencedores em Cristo Jesus. E nós vamos declarar essa canção com toda a fé no seu coração.